Trabalho durante a noite como atendente de um posto de gasolina em nossa pequena cidade. Nosso posto está localizado na estrada que sai da cidade, e, por isso, a maioria dos carros e caminhões que passam estão em longas viagens pelo estado. Isso torna a maioria dos meus turnos noturnos imprevisível, às vezes há muitos carros e caminhões passando, mas em outras ocasiões fica praticamente vazio. Essa noite estava definitivamente mais tranquila, mas ainda assim alguns carros paravam de vez em quando. Felizmente, para me manter ocupado, meu chefe havia deixado várias tarefas para eu fazer durante o meu turno. Eu precisava reorganizar uma das prateleiras, o que significava tirar tudo, reposicionar as estantes e depois colocar tudo de volta. Não é difícil ou complicado, mas consome tempo. 1 hora depois de começar meu turno, ouvi um trovão à distância. Verifiquei a previsão do tempo e dizia que uma tempestade estava se aproximando. Então, parei o que estava fazendo e fui rapidamente lá fora cuidar das lixeiras para não ter que fazer isso mais tarde, quando estivesse chovendo. Enquanto estava lá fora, vi os faróis de um carro no escuro, a cerca de 1/4 quilômetro na estrada. Eles estavam estacionados, mas não havia nada por lá além de grandes campos vazios. Poderia ser nada ou um pneu furado, talvez, mas continuei meu trabalho e voltei para dentro. Pouco depois, começou a chover muito. Continuei trabalhando nas prateleiras, mas, à medida que a tempestade piorava, tive que trancar as portas de entrada porque o vento continuava a abri-las. Ninguém havia entrado na loja a noite toda e, com a tempestade, quase não havia carros na estrada. Enquanto trancava as portas, vi que os faróis ainda estavam no campo e não haviam se movido. Isso ocupou minha mente por um tempo enquanto trabalhava, mas, então, através da chuva, ouvi a porta sacudir mais forte do que o normal. Virei-me e vi um homem com o rosto encostado na porta, olhando diretamente para mim. Ele parecia ter uns 40 anos, usava um capuz sobre a cabeça e tinha uma expressão muito cansada. Destranquei a porta e abri para ele, fazendo um comentário sobre o mau tempo, mas ele me ignorou. O homem apenas ficou parado, olhando para mim enquanto a água escorria do seu rosto. Então, ele passou por mim e começou a andar pelos corredores como um cliente normal. Muito confuso com o comportamento dele, fui para o balcão e esperei que ele terminasse suas compras. Ele andou pelos corredores por alguns minutos, olhando para mim algumas vezes, antes de sair pela porta. Não acho que ele tenha roubado nada, ele apenas andou por aí e depois saiu. Considerando o tempo, isso foi realmente incomum e me deixou quase assustado, pensando por que ele sequer se deu ao trabalho de entrar. Olhei pela janela e vi o homem passando pelas bombas de gasolina e indo para a estrada, onde parou na esquina. Momentos depois, os faróis na estrada começaram a se mover, vindo em direção ao posto de gasolina e parando ao lado do homem. Enquanto eu observava, as portas da frente começaram a balançar de novo, lembrando-me de ir trancá-las. Então, vi o homem caminhando de volta em direção ao posto de gasolina, e o carro seguiu, entrando no estacionamento. Eles estacionaram na frente e outro homem saiu do carro. Ambos vieram andando em direção à porta. O primeiro homem empurrou a porta, como se esperasse que ainda estivesse destrancada, mas ficou furioso quando não conseguiu abrir. Eu estava a poucos metros da porta, mas ele ainda assim bateu agressivamente nela enquanto olhava diretamente para mim. Isso ia muito além do comportamento de um cliente normal, então, naquele momento, soube que havia algo mais acontecendo. Corri para a mesa e acionei o alarme para notificar a delegacia de polícia e então apenas observei enquanto eles tentaram arrombar a porta por alguns minutos antes de entrarem no carro e saírem em alta velocidade. Durante aqueles minutos, antes da polícia chegar, tudo parecia tão irreal, com apenas o som da tempestade lá fora. Não havia dúvida sobre o que estava prestes a acontecer, mas isso não tornava a situação menos aterrorizante. Se não estivesse chovendo naquela noite e o vento não estivesse balançando as portas, provavelmente eu nunca teria trancado, o que significava que eles poderiam ter entrado facilmente e não haveria nada que eu pudesse fazer. Talvez tivesse sido apenas um roubo comum, mas não há como negar que seria mais fácil para eles me derrubar e depois roubar o lugar. Infelizmente, eles nunca foram pegos, então ainda me sinto nervoso a cada turno noturno. Eu moro em um pequeno complexo de apartamentos de 4 andares. Eu costumava ter um colega de quarto, mas ele se mudou alguns meses antes disso, e decidi que seria mais fácil ficar no apartamento do que procurar um novo lugar. As outras pessoas que moravam no prédio eram, em sua maioria,
casais mais velhos, mas eu nunca realmente conheci nenhum deles, todos nós mantínhamos nossas vidas privadas, o que eu até gostava. Estava chegando em casa do trabalho tarde da noite, por volta das 23 horas, quando entrei no complexo. Estava silencioso enquanto subia as escadas até meu apartamento, mas quando virei a esquina no corredor, vi um homem parado na minha porta. Ele me notou imediatamente, antes que eu pudesse reagir, começou a se desculpar, dizendo que havia confundido as portas. Ele então se virou e entrou no apartamento bem em frente ao meu. Eu nunca o tinha visto antes, mas vendo que ele morava na unidade em frente à minha, pensei que talvez ele realmente tivesse confundido as portas, especialmente se tivesse acabado de se mudar. Mesmo assim, foi muito estranho. Eu não entendia por que ele estaria simplesmente parado do lado de fora da porta, se realmente pensava que era dele, ou porque, ao me ver, de repente soube que estava na porta errada. De qualquer forma, entrei e tranquei a porta atrás de mim, sem saber o que pensar da situação. Era muito tarde e eu estava muito cansado, então talvez devesse ter ficado mais preocupado do que estava, mas não tinha energia para pensar nisso. Fiz uma refeição rápida, sentei-me no sofá por um tempo e assisti TV. Cerca de 30 minutos depois, ouvi um barulho fora da minha porta. Era um som de arrastar, mas parecia estar encostado na porta. Levantei-me e fui até lá, ouvindo por um segundo antes de abrir. Não havia ninguém. Então, entrei no corredor e olhei para baixo, sem ver ninguém, mas ouvi passos descendo as escadas. Voltei para dentro e fechei a porta. Talvez eu estivesse pensando demais, mas comecei a imaginar que o homem poderia ter se encostado na minha porta para ouvir dentro do meu apartamento. Isso explicaria o som de arrastar que ouvi e como ele sabia para sair assim que comecei a andar. Eu poderia estar imaginando o pior cenário, mas fiquei definitivamente mais abalado pelo resto da noite. Não fui para a cama até 1 da manhã, mas adormeci logo depois. Nada mais aconteceu naquela noite ou de manhã. Fui trabalhar e, novamente, voltei para o apartamento por volta das 23 horas. Entrando, estava um pouco mais cauteloso do que na noite anterior. Subi as escadas e olhei pelo corredor, mas não havia ninguém na porta. Ainda assim, por algum motivo, senti uma sensação estranha vendo o corredor vazio e não sabia por quê. Entrei rapidamente e tranquei a porta atrás de mim, apenas para me virar e ficar cara a cara com o homem da noite passada. Ele estava parado na porta do meu quarto e imediatamente começou a me dizer para ficar quieto e fazer o que ele mandava, tentando me direcionar para a sala. Aproveitei a chance, virei-me de volta e tentei abrir a porta, mas o homem agarrou meu braço e começou a me puxar para trás. Quando consegui abrir a porta, gritei o mais alto que pude. Ele tentou cobrir minha boca, mas sem sucesso. Ele me soltou enquanto eu corria a escada abaixo e ouvi ele saindo também. Fui direto para o meu carro, dirigi para longe e chamei a polícia. Quando eles chegaram, o homem já tinha ido embora, é claro. Eu disse a eles que ele morava no apartamento em frente ao meu, mas descobrimos que aquela unidade estava desocupada. O homem, seja quem for, nem sequer morava no prédio. Não sei como ele conseguiu entrar no prédio ou no meu apartamento e no apartamento vazio, mas claramente ele tinha acesso que não deveria ter. O que ele queria fazer ao invadir meu apartamento e esperar por mim é algo que espero nunca descobrir pessoalmente. Com ele ainda solto, tudo o que posso fazer é rezar para que ele não estivesse no alvo especificamente. Isso aconteceu há alguns meses. Tenho 32 anos e moro sozinho em uma pequena casa. Era um dos meus dias de folga, então eu estava em casa tentando relaxar e aproveitar o dia. Eram cerca de 16 horas e eu tinha acabado de começar a cozinhar o jantar quando ouvi uma batida na porta da frente. Coloquei tudo de lado e fui até a frente. Havia um homem parado na minha varanda e, atrás dele, uma pequena van cinza estacionada na calçada. Abri a porta e perguntei como poderia ajudar. O homem teve uma reação tardia, mas então disse que estava fazendo inspeções gratuitas de casas no bairro e queria me oferecer uma inspeção gratuita. Durante todo o tempo em que ele falava, ele não parecia um vendedor típico. Ele disse tudo em um tom monótono e com uma expressão vazia. Mesmo que ele fosse normal, a situação parecia suspeita, então disse que estava bem e fechei a porta. Voltei para a cozinha e continuei cozinhando, mas depois de alguns minutos comecei a ter uma sensação muito estranha sobre aquele homem que veio à minha porta e o que ele estava fazendo.
Fui até a frente para me certificar de que ele tinha ido embora, mas quando olhei pelo olho mágico, o homem ainda estava na minha varanda, com o olhar perdido, olhando para a porta sem se mover. A essa altura, eu tinha certeza de que havia algo errado com ele. Talvez ele estivesse bêbado, drogado ou simplesmente não estivesse bem mentalmente. Mas o que ele realmente estava fazendo na minha casa, eu ainda não sabia. Não querendo correr riscos, voltei para a cozinha e chamei a polícia para relatar o homem estranho que estava na frente da minha casa. Eles disseram que um policial chegaria em alguns minutos, então voltei a observar o homem. Cerca de 1 minuto depois, ele saiu da minha varanda, entrou na van e foi embora, pouco antes do policial chegar. Mas no final do dia, fiquei feliz por ele ter ido embora. Dei uma descrição ao policial, por precaução, e voltei a tentar aproveitar o resto da minha noite. Pelo menos algumas horas se passaram sem mais conflitos, eram cerca de 20 ou 21 horas e eu estava descansando na minha cama, mexendo no celular. De repente, através da janela aberta, ouvi o barulho de um veículo antigo se aproximando e estacionando do lado de fora da minha casa. Quando ouvi alguém saindo do carro, fui rapidamente até a janela. Era aquela mesma velha van, mas não vi o homem em lugar nenhum. Ele deve ter saído correndo assim que desceu do veículo. Peguei meu telefone rapidamente e chamei o 190, mas depois de relatar a situação e logo após desligar, ouvi um estrondo alto no andar de baixo. Parecia que as paredes quase tremeram um pouco, então eu sabia que o homem provavelmente estava tentando arrombar a casa. Abri a porta do meu quarto e saí para o corredor, depois olhei para a escada e tentei ouvir. Agora estava estranhamente quieto. Desci alguns degraus e olhei ao redor. Todas as luzes estavam apagadas, mas vi as cortinas de uma das janelas balançando ligeiramente com o vento. Olhei mais de perto e vi que a janela havia sido forçada a abrir. Todo o meu corpo ficou tenso enquanto eu tentava me controlar, sabendo que o homem provavelmente estava em algum lugar da minha casa naquele momento. Voltei cuidadosamente e silenciosamente para o quarto e me escondi no armário. Não ouvi nada por alguns minutos, até que 2 policiais bateram na porta da frente. Corri para abrir a porta, mas ainda assim não ouvimos ninguém tentando fugir ou algo do tipo. Os policiais encontraram o homem escondido atrás do balcão da cozinha em poucos segundos. Ele se entregou sem lutar, mas, de forma perturbadora, estava segurando um grande martelo, que ele usou para forçar a janela. Aparentemente, quando testaram o homem na delegacia, ele não estava drogado nem bêbado, mas ainda assim tinha aquela personalidade assustadoramente vazia. Ele nunca revelou suas intenções, quase como se nem lembrasse do que tinha acontecido. É difícil não pensar nas outras maneiras que isso poderia ter terminado. Se eu tivesse ido dormir e não o tivesse ouvido entrar, poderia ter tido um destino horrível pela manhã, ou talvez nem tivesse tido o luxo de acordar. Sou uma mulher de 26 anos e isso aconteceu em outubro do ano passado. O clima estava esfriando e tivemos alguns dias seguidos de chuva constante. Eu não me importei muito, pois passava a maior parte do tempo trabalhando em casa. Nesse dia, eu havia acordado cedo e começado a trabalhar, mas por volta de 1 da tarde fui interrompida durante uma reunião pelo corte de energia. Percebi imediatamente que era a energia da casa toda, e não apenas do meu computador, porque todas as luzes também se apagaram. Peguei rapidamente meu telefone e usei-o como fonte de luz, indo até a janela para ver se os vizinhos também estavam sem luz. Estava muito escuro lá fora por causa das nuvens e da chuva forte, mas todas as casas próximas ainda tinham luz. Fiquei um pouco preocupada, achando que algo estava errado na minha casa. Saí do quarto, desci as escadas, peguei uma lanterna melhor e fui para o porão inacabado. Me movi no escuro entre as caixas de armazenamento empilhadas até chegar ao painel elétrico. O interruptor principal estava na posição desligada. Eu não tenho muita experiência com essas coisas, mas sabia que geralmente os interruptores ficariam frouxos e não totalmente para o outro lado. Liguei o interruptor novamente e tudo imediatamente acendeu e pareceu funcionar. Fechei o painel elétrico e voltei para o meu escritório, esperando a internet e tudo voltar a funcionar antes de retomar a chamada no centro de energia e continuar a trabalhar. Fiquei na minha mesa pelo resto da tarde, trabalhando até tarde para preparar uma apresentação para o dia seguinte. Só desliguei meu computador às 8 da noite. A tempestade estava tão forte quanto antes, mas estava bem mais escuro lá fora, o que fazia cada relâmpago iluminar intensamente as janelas.
Levantei-me da mesa e abri a porta do escritório, mas ao sair do quarto ouvi alguns barulhos vindos do andar de baixo. Achei que fosse apenas algo batendo contra a lateral da casa por causa do vento, mas quando cheguei ao final das escadas, a energia se desligou novamente. Isso me pegou de surpresa, até me assustando um pouco. Fiquei ali por um momento ouvindo para tentar descobrir o que poderia ter causado isso, mas estava silencioso, exceto pelo som da chuva e do trovão. Mesmo os barulhos que eu tinha ouvido segundos atrás haviam parado. Peguei a lanterna novamente e me dirigi à porta do porão. Abri-a e desci os degraus, notando que o som da tempestade estava muito mais alto do que eu esperava, ecoando pelo quarto de uma forma que não fazia antes. Iluminei com a lanterna ao redor e comecei a caminhar entre as caixas em direção ao painel elétrico, mas no chão abaixo havia uma poça de água. Fiquei chocada, mas acho que ainda não tinha me dado conta do que aquilo significava. Aproximei-me mais e apontei a luz ao redor do chão, vendo mais áreas molhadas no concreto antes de iluminar algumas caixas empilhadas acima. A janela do poço estava aberta e a água estava escorrendo pela parede para dentro do porão. Meu coração disparou e, ao me aproximar, vi pegadas enlameadas em cima das caixas, como se alguém as tivesse usado como um banquinho para entrar e sair do poço da janela. Girei freneticamente, iluminando todo o porão com a lanterna, aterrorizada com a ideia de que alguém poderia estar escondido atrás das caixas me observando. Em um instante, corri para as escadas e subi para o primeiro andar. Peguei minhas chaves, tranquei-me no carro e chamei a polícia. Eles chegaram 10 minutos depois, vasculharam a casa e não encontraram ninguém. Confirmaram, no entanto, que alguém havia invadido, encontrando parafusos soltos no poço da janela. Eles recolocaram no lugar para evitar mais inundações, e depois que dei meu depoimento eles basicamente só disseram para atualizá-lo se eu tivesse alguma nova informação. Não havia mais nada. Fiquei sem ideia de quem invadiu ou o que estavam tentando fazer. Ainda mais perturbador é o fato de que, quando desligaram a energia no início do dia, provavelmente estavam no meu porão, a poucos metros de mim, escondidos no escuro enquanto eu não fazia ideia. Isso também poderia significar que eles estavam na minha casa por horas, e mesmo assim, eu ainda não consigo encontrar razões para isso. Em 2019, eu fiz uma viagem e fiquei hospedado em uma cabana localizada na floresta. Fazia parte de um parque que tinha várias cabanas semelhantes que eu acho que eram todas de propriedade da mesma pessoa. Não estava muito longe da cidade, a apenas 10 minutos da loja mais próxima, mas a área imediata ao redor da cabana era muito isolada. Cada lugar tinha sua própria trilha que levava diretamente à sua cabana. Nos primeiros dias, fiquei mais sozinha, dentro da cabana ou caminhando pelas trilhas. Depois disso, fiquei um pouco entediada e pensei em passar um tempo no centro do parque com algumas das outras pessoas que estavam hospedadas nas cabanas. O centro do parque era basicamente uma área com algumas churrasqueiras, fogueiras e bancos, e toda vez que eu passava por lá, havia grupos de pessoas se divertindo. Decidi ir conferir. Cheguei por volta das 5 e imediatamente conheci alguns caras bem legais. Compartilhamos algumas cervejas e sentamos ao redor da fogueira, apenas conversando casualmente. Ficamos só nós por um tempo, mas ao anoitecer, outro cara apareceu. Claro, oferecemos-lhe algumas bebidas e deixamos que ele se juntasse a nós na fogueira, mas imediatamente senti algo estranho sobre ele. Ele não falava muito e não parecia estar se divertindo. Quero dizer, esse parque era para pessoas que estavam de férias nas cabanas, então era um pouco estranho que ele parecesse tão cansado e infeliz. Isso meio que matou o clima pelas próximas horas, mas acho que nenhum de nós queria dizer para ele ir embora. Eventualmente, um dos caras foi embora e depois o outro, deixando só eu e ele. Levantei-me, apaguei a fogueira e disse que ia voltar para a cabana, mas que foi bom conhecê-lo. O cara ficou sentado, apenas olhando para mim com um olhar cansado. Virei-me e comecei a caminhar pela trilha. Olhei para trás algumas vezes, vendo que ele ainda estava me observando, mas desviava o olhar assim que percebia que eu o estava vendo. Felizmente, a trilha para minha cabana era bem iluminada por algumas lâmpadas externas, pelo que pude ver, ele não me seguiu. Cheguei de volta à cabana, tomei um banho rápido e sentei na sala por uns 15 minutos antes de ir para a cama. Depois das cervejas de mais cedo, adormeci rapidamente. Não consigo me lembrar que horas eram quando acordei,
porque tudo estava meio confuso no início, mas lembro de estar confuso e me virar para olhar o relógio quando vi um homem parado na porta do quarto. Só podia ver sua silhueta, pois havia apenas o luar entrando pela janela. Fiquei absolutamente horrorizada e congelada, olhando para este homem. Mas então ele falou e reconheci sua voz como a do cara da fogueira. Eu preciso ficar aqui, disse ele com uma voz quebrada e áspera. Não sabia o que ele queria dizer e tentei perguntar, mas só consegui gaguejar algumas sílabas antes que ele repetisse: eu preciso ficar aqui. Ele falou ainda mais áspero dessa vez, então rapidamente respondi dizendo ok, mas ainda não tinha ideia do que estava acontecendo ou do que ele queria dizer. Nesse ponto, pensei que ele era um psicopata ou algo assim, o que também significava que ele era imprevisível. Levantei-me lentamente da cama, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Agora, com meus olhos se ajustando e estando face a face com ele, pude vê-lo melhor. Claramente, seu olhar cansado de mais cedo estava acentuado, e gotas de suor escorriam pelo seu rosto. Olhamo-nos nos olhos por alguns momentos, então ele deu um passo para trás, indo para o corredor. Ele se encostou na parede, como se estivesse me dando espaço para sair, mas notei que sua mão esquerda estava rígida ao lado do corpo, como se estivesse escondendo algo de mim. Após alguns momentos, rapidamente passei por ele e, quando virei a esquina, vi que ele ainda estava parado no corredor, apenas me observando sair. Assim que cheguei lá fora, corri pela trilha e, por sorte, um grupo estava no centro do parque tomando bebidas perto da fogueira. Consegui que chamassem a polícia para mim e, alguns minutos depois, eles chegaram e vasculharam a cabana, encontrando o homem ainda parado no corredor, segurando uma faca na mão esquerda. Quando o levaram para a delegacia, o interrogaram, mas suas respostas não faziam sentido e ele parecia realmente instável, então tudo foi considerado como insanidade. Não sei nem o que mais dizer sobre o que aconteceu, mas estou apenas agradecida por, naquele momento, algo ter dito ao homem para me deixar ir antes que qualquer outra coisa acontecesse. Moro em um duplex em uma comunidade pequena. Estou lá há mais de um ano e não tinha encontrado nada para reclamar. Os vizinhos que compartilhavam a parede comigo se mudaram apenas um mês depois de eu me mudar, e ninguém havia comprado ou alugado desde então não parecia realmente um duplex, porque o outro lado estava vazio. De qualquer forma, esta foi uma noite bem normal. Eu tinha acabado de sair do trabalho às 10 e peguei fast food antes de ir para casa. Liguei a TV e comi meu jantar no sofá. Enquanto comia, um leve som de batida veio de trás de mim. Virei-me e olhei para a parede que conectava meu duplex ao outro, e o som de batida aconteceu novamente. Silenciei a TV e fui até a janela, olhando para a entrada. Não havia carros ou caminhões de mudança lá fora e não parecia que as luzes estavam acesas no outro duplex também. Voltei para a parede e encostei meu ouvido nela. O som era muito abafado, mas consegui ouvir passos suaves andando e portas abrindo e fechando, como se alguém estivesse inspecionando o lugar ou procurando algo. Aquele duplex estava vazio há mais de um ano e eu nunca tinha visto ninguém entrar ou sair dele, e ser quase 11 da noite só tornava tudo mais incomum. Depois de alguns minutos, percebi que não havia muito o que fazer, então voltei para o sofá e continuei assistindo TV. Fiquei acordada por um tempo, provavelmente até 1 da manhã, antes de ir para a cama. Enquanto me revirava tentando dormir, de repente ouvi aquele mesmo som. Sentei-me, olhando para a parede, mas quando a batida soou novamente, estava muito mais alta. Levantei-me cansado e fui até a porta do quarto, mas antes de abri-la, ouvi outro som, passos suaves caminhando pelo chão no andar de baixo. Um arrepio percorreu meu corpo instantaneamente. Afastei-me da porta e peguei meu telefone do criado mudo, diminuindo o volume ao máximo e ligando para a polícia, sussurrando meu endereço para o atendente. Tentei explicar minha situação, mas, enquanto fazia isso, uma sombra apareceu debaixo da porta. Imediatamente parei de falar e fiquei ansiosamente olhando para a porta enquanto a pessoa do outro lado caminhava lentamente. Eles eram muito cautelosos com cada passo que davam, quase não fazendo nenhum barulho, mas sua sombra mostrava que não estavam indo muito longe. Eles estavam apenas andando de um lado para o outro no corredor. Naquele momento, eu tinha certeza de que sabiam que eu estava neste quarto, mas permaneci quieta e esperava que, de alguma forma, a polícia chegasse rápido o suficiente para me ajudar. Alguns minutos angustiantes se passaram até que um súbito e alto passo ecoou pelo corredor, seguido por outro e mais outro.
Por algum motivo, quem quer que estivesse lá fora começou a caminhar mais rápido, e o som dos passos ficou mais intenso. Ele não se preocupava mais em fazer silêncio, movendo-se rapidamente pelo corredor e começando a abrir portas dos outros quartos. Quando voltou para o meu quarto, ele girou a maçaneta e tentou forçá-la algumas vezes, mas desistiu sem muita resistência. Depois, desceu as escadas novamente e fez o mesmo antes de deixar o imóvel. A polícia chegou algum tempo depois, mas acho que a pessoa que invadiu percebeu que eu provavelmente tinha chamado a polícia e foi por isso que começou a apressar o que quer que estivesse tentando fazer. Algumas coisas foram roubadas, mas nada que realmente justificasse invadir um lugar, e pelo comportamento da pessoa, parecia que ela sabia que eu estava em casa. Algumas semanas depois, encontrei uma pequena câmera escondida embaixo de um dos criados mudos no quarto de hóspedes. Levei-a para a polícia, mas não havia como rastreá-la ou ver que tipo de informação havia nela. Se estavam apenas tentando me espionar ou tinham outras intenções, não temos como saber. Já se passaram meses desde que isso aconteceu e não houve sinais de que voltaram, mas é possível que eu nem saberia se tivessem voltado, pelo menos até ser tarde demais. Trabalhei em uma pizzaria por alguns anos no final do ensino médio e início da faculdade. Eu entregava pizzas e, às vezes, ajudava com a limpeza e outras tarefas, pois trabalhava à noite. Meu turno normal era das 4 às 1 hora da madrugada em um dia de semana tranquilo. Por volta das 10 horas, não estávamos recebendo pedidos, então começamos a limpar e preparar para fechar a loja e sair pontualmente às 11 horas. Porém, às 10h45, o telefone da loja começou a tocar. Deixei meu gerente atender e, pelo que ele dizia, percebi que alguém estava fazendo um pedido. Apesar do meu turno acabar em 15 minutos, ainda precisava entregar o pedido, então fiquei visivelmente irritado. Esperei a pizza ficar pronta e saí pouco antes das 11 horas. O endereço não era muito longe, acho que a menos de 10 minutos de distância, mas quando cheguei lá, fiquei um pouco confuso. Havia uma longa entrada que ia para dentro das árvores, mas não conseguia ver nenhuma casa ou luzes ao final. Olhei novamente no mapa, ampliando a imagem, e vi que havia uma casa, só que muito distante. Virei na entrada e liguei os faróis altos. Depois da primeira parte que conectava a estrada principal, o caminho virou um trajeto de cascalho e era difícil de seguir, pois era estreito e as árvores estavam muito próximas dos lados. Eventualmente, o caminho se abriu um pouco e, atravessando um pequeno campo, havia uma casa de madeira antiga. Era grande demais para ser uma cabana, mas definitivamente transmitia aquela sensação de cabana no meio da floresta. Não havia exatamente um lugar para estacionar, então parei no cascalho e saí do carro. Algumas luzes externas estavam acesas, mas não eram nada brilhantes e a maior parte da floresta ao redor estava completamente escura. Comecei a andar em direção à porta, esperando fazer isso rapidamente, pois algo estava começando a me deixar inquieto sobre aquele lugar. Cheguei à varanda e, justo antes de bater na porta, ouvi folhas se esmagando na floresta próxima à entrada de cascalho de onde eu tinha vindo. Olhei naquela direção por um segundo, mas estava muito escuro para ver qualquer coisa, então voltei e bati na porta. Enquanto esperava, olhei novamente para o meu carro, desejando ter deixado as chaves dentro para que os faróis continuassem acesos. Mesmo da varanda, era difícil ver mais do que apenas um pequeno brilho vindo dos refletores de plástico, o resto do carro não era visível além da luz fraca que vinha da casa. Ouvi passos dentro da casa e, então, a porta se abriu. Era um homem velho, com cabelo preto curto e olhos vidrados. "Tenho um pedido de pizza para você", disse, segurando a caixa. Houve uma breve pausa antes de o homem lentamente estender a mão e pegar a pizza, olhando-me nos olhos o tempo todo. Ele a colocou sobre uma mesa ao lado dele e pegou a carteira, contando o dinheiro devagar. Então, ouvi novamente o som de folhas se esmagando atrás de mim. Olhei por cima do ombro na direção do meu carro, de onde vinha o som, mas, justo quando pensei que poderia ter visto algo, o homem agarrou meu ombro. "Aqui está para você", ele disse, estendendo algum dinheiro. Peguei-o e rapidamente olhei novamente para o meu carro, mas não vi nada. Alguns segundos depois, fui surpreendido pelo som da porta se fechando com força atrás de mim. Antes de sair da varanda, peguei meu telefone e liguei a lanterna, apressando-me de volta ao carro, iluminando em todas as direções, mas não vendo nada. Entrei no carro, fiz um pequeno retorno e saí de lá.
Meus sentimentos de inquietação permaneceram comigo durante toda a viagem de volta e, depois de bater o ponto, fiz uma rápida inspeção ao redor do meu carro. Em sua maioria, tudo parecia bem, mas, ao olhar mais de perto, notei alguns arranhões perto da maçaneta da porta do passageiro que não me lembrava de estarem lá antes. Não pude verificar nada, e mesmo que pudesse, não acho que realmente haveria algo a fazer. Mas acho que alguém estava lá na floresta tentando entrar no meu carro sem eu saber. Talvez fosse tudo uma armação ou não posso dizer com certeza, mas se tivessem conseguido entrar, há uma chance de que tivessem se escondido no banco de trás esperado por mim. O que aconteceria depois disso é melhor nem imaginar. Eu estava voltando da casa de um amigo que mora a 1 hora de distância. Perdemos a noção do tempo, então não saí até por volta das 2 da manhã. Eu estava realmente cansado e a viagem era muito monótona. A maior parte do caminho era uma longa estrada reta que não parecia ter um único carro além do meu. Nos primeiros 20 minutos, era apenas eu olhando para o asfalto interminável à minha frente e tentando não deixar meus olhos se fecharem. Mas então meus faróis de repente iluminaram algo na estrada, bem à minha frente. No início, não consegui identificar o que era, mas, conforme me aproximava, tive que reduzir a velocidade e, eventualmente, parar. Havia um caminhão semi-reboque estacionado no meio da estrada, bloqueando ambas as pistas. Fiquei parado por alguns segundos, sem ter ideia do que estava vendo. Naquele ponto da estrada, estávamos a pelo menos 30 minutos da cidade e não havia nada por ali. A única razão para alguém parar ali seria uma emergência. Olhei para a direita do caminhão e talvez houvesse espaço suficiente para eu passar ao redor do trailer, mas havia uma colina íngreme no acostamento, o que seria muito arriscado. Do outro lado do caminhão, as árvores estavam muito próximas umas das outras para eu passar entre elas. Depois de 1 minuto parado ali, concluí que devia ser uma emergência e que minha melhor, e talvez única, opção era verificar. Saí do carro e comecei a caminhar até a frente do trailer. Lembro-me de como estava quieto lá fora, como se a noite estivesse completamente parada e vazia. Quando cheguei à frente do caminhão, percebi que a luz estava acesa na cabine do motorista. Subi até a porta, bati levemente e perguntei se estava tudo bem. A janela era muito alta para eu ver através dela, então não consegui ver nada do chão. Depois de alguns segundos, ainda não houve resposta. Chamei novamente, mas não houve sequer som de movimento dentro da cabine. Meu instinto estava me dizendo que havia algo seriamente errado. Olhei para a estrada à frente e depois para a estrada de onde eu tinha vindo, vendo nada além de neblina à distância, o que apenas me lembrou quão longe eu estava de qualquer outra pessoa. Segurei o lado da porta e me levantei nos degraus, então olhei pela janela. Havia coisas espalhadas por toda parte, quase como se tivessem sofrido um acidente, deixando a cabine uma bagunça total, mas não havia ninguém lá dentro. Então notei que a porta do outro lado estava escancarada. Voltei para a estrada e comecei a andar ao redor do caminhão para investigar a porta aberta, mas parei imediatamente quando vi um homem na floresta subindo a colina. Ele era alto, com cabelos até os ombros e uma aparência muito desalinhada. Ei, cara, você está bem? O homem não olhou para mim, mas continuou subindo da floresta para a estrada. Na fraca luz que vinha dos meus faróis, vi manchas escuras de vermelho por toda a sua roupa, e seu rosto estava coberto de sujeira e lama. Pensando que ele claramente não estava bem, ofereci ajuda, mas ele continuou a não me reconhecer. Isso foi até eu dizer que poderia ligar para o 190 para ele. Ele imediatamente parou de andar e me lançou um olhar, mantendo contato visual por alguns longos segundos. Estou bem, disse ele com uma voz profunda e ameaçadora. Parei de falar e observei enquanto ele entrava no caminhão. Então, corri de volta para o meu carro enquanto o caminhão começava a se afastar. Virei e dirigi diretamente de volta para a casa do meu amigo, onde liguei para o 190 e dei todos os detalhes que consegui lembrar. Não surpreendentemente, o caso não avançou mais do que isso. O que aconteceu naquela estrada ainda é um mistério, um que ainda me aterroriza. Do jeito que o caminhão estava parado de lado e com a cabine parecendo tão caótica como estava, acho que algo ou alguém os forçou a parar. O que aconteceu depois é discutível, mas o homem que vi provavelmente não era o motorista original do caminhão, e acho que todos podemos supor o que provavelmente aconteceu na floresta abaixo da estrada.
Sou motorista de caminhão local para um supermercado comum em nossa cidade. Isso significa que fico no mesmo raio de cerca de 50 quilômetros e dirijo entre o armazém e várias lojas todos os dias para entregar paletes de mantimentos. Não preciso fazer viagens de mais de 2 horas, então, todas as noites, consigo voltar para casa a um horário razoável e dormir na minha própria cama, em vez de em um posto de caminhões, como a maioria dos caminhoneiros de longa distância precisa fazer. Esse dia foi bastante comum, indo entre algumas lojas e entregando os paletes. Cheguei ao meu último local de entrega por volta das 9. Demorou meia hora para eles esvaziarem o trailer, e então eu estava pronto para voltar ao armazém e encerrar a noite. Essa sempre era a viagem mais longa, já que o armazém ficava na periferia da cidade, longe de tudo. 1 hora de viagem e, quando faltavam cerca de 15 minutos, parei em um posto de gasolina para abastecer, pois estava rodando com o tanque vazio há muito tempo. Fui para a seção de diesel e comecei a bombear o combustível enquanto me apoiava no caminhão e esperava. Vi um grupo parado ao lado de uma caminhonete estacionada do outro lado do posto de gasolina. Eles eram os únicos lá, mas continuavam me olhando, tanto a mim quanto ao meu caminhão. Achei estranho, mas pensei que estavam apenas esperando eu ir embora, provavelmente para fazer algo estúpido sem nenhum espectador por perto. Quando meu caminhão estava cheio, coloquei a bomba de volta e entrei no caminhão, saindo do posto. Ao fazer isso, o grupo entrou na caminhonete e saiu também, posicionando-se bem atrás de mim. Agora, estava definitivamente mais do que apenas estranho. Ainda não sabia exatamente o que estavam planejando fazer, mas eles nem estavam tentando esconder. No próximo quilômetro, enquanto nos afastávamos em direção à periferia da cidade, eles continuavam a fazer manobras erráticas atrás de mim, indo para dentro e fora da faixa e incapazes de manter uma distância consistente. Peguei meu telefone do suporte e liguei para a polícia para relatar o grupo por direção imprudente e possivelmente embriagada. Estando em um enorme caminhão semi-reboque, eu não me sentia inseguro, mas estava mais preocupado com qualquer outra pessoa que pudesse estar na estrada. Depois de mais alguns minutos, eles desviaram para a faixa ao lado da minha e aceleraram até ficarem bem na frente da minha janela. Olhei para baixo, vendo alguns caras me encarando e dizendo algo para os outros. Em seguida, aceleraram novamente e pisaram no freio bem na minha frente. Não tive outra escolha senão frear também, parando pouco antes de colidir com eles. Assim que parei, todas as portas se abriram e 4 deles vieram correndo para os 2 lados do meu caminhão, tentando abrir as portas e entrar. Imediatamente engatei a marcha a ré, tentando ganhar alguma distância entre nós antes de colocar em marcha novamente. Minhas únicas opções eram arriscar sair da estrada, o que poderia fazer meu trailer tombar ou colidir com a caminhonete deles. Obviamente, fui direto através da caminhonete deles. Os 4 correram para fora da estrada pouco antes de eu atingi-la, e depois de 30 segundos eu já estava longe. Quando cheguei ao armazém, a polícia já havia chegado à cena, encontrando a caminhonete deles na beira da estrada e todos os 4 parados ao lado dela. Segundo o policial, todos estavam embriagados e não estavam dispostos a cooperar e explicar o que estavam fazendo. Seja o que for que estavam tentando fazer, foi bastante assustador ter 4 caras bêbados e agressivos tentando invadir meu caminhão. Embora tudo tenha acontecido tão rápido e talvez não pareça tão grave, acho que, se eu não tivesse agido tão rapidamente, isso facilmente poderia ter escalado para algo realmente terrível. Mas realmente não há como saber o que poderia ter acontecido. Sou uma mulher, e estava dirigindo em outra estrada uma noite para evitar o trânsito na volta para casa. Já era um pouco depois da meia-noite neste ponto e o local estava praticamente deserto, do jeito que eu gosto. Estava ouvindo meu podcast habitual no rádio quando um sinal sonoro veio do meu carro, alertando-me de que estava com pouco combustível. Coloquei uma parada no aplicativo de mapas para o posto de gasolina mais próximo, que ficava um pouco à frente, na estrada isolada. Cerca de 5 minutos depois, parei no posto de gasolina à direita, o único estacionamento por quilômetros, já que essa estrada era basicamente só mata de cada lado. O posto de gasolina era um genérico, sem nome. Estacionei ao lado da bomba e notei um homem enchendo o tanque de sua velha caminhonete batida. Ele me olhava enquanto eu passava por ele e entrava na loja. Lá dentro, comprei um café e paguei em dinheiro pelo meu combustível. Quando voltei para fora, vi o homem na bomba entrando em sua caminhonete e saindo depois de alguns minutos de abastecimento.
Voltei para o meu carro e continuei minha viagem, mas não demorou nem um minuto depois de sair do posto, percebi na beira da estrada, na grama, a mesma caminhonete do posto de gasolina. Estava apenas parada ao lado da mata, desligada. Interessante. Continuei dirigindo, olhando pelo retrovisor para ver se ela ligaria. Não ligou. Liguei meu podcast novamente e continuei a viagem. Alguns minutos se passaram e ouvi outro sinal sonoro vindo do meu carro. A tela do meu painel mostrava que um dos meus pneus estava muito baixo. Reduzi a velocidade e comecei a ouvir um som de trepidação. Abri a janela e soube imediatamente que tinha um pneu furado. Parei na beira da estrada e fui investigar. Era o pneu traseiro do lado do motorista, estava vazio. Não pensei que tinha batido em nada, eu teria sentido. A ideia veio à minha cabeça, e se aquele cara no posto de gasolina o tivesse furado? Peguei meu telefone e estava procurando o número da minha empresa de assistência rodoviária no Google, quando ouvi o som de um carro ou caminhão um pouco mais abaixo na estrada atrás de mim, mas estranhamente não vi nenhum farol, estava tudo escuro lá embaixo. Então, o som do motor parou de repente e ficou quieto novamente. Fui até o porta-malas pegar a lanterna de emergência da minha caixa de ferramentas, que meu pai me deu um ano como presente de Natal. Peguei o bastão de luz longo, liguei-o e apontei para baixo na estrada. Vi o reflexo dos faróis de um caminhão parado ao lado da estrada, a cerca de 200 pés de distância. Parecia aquela caminhonete novamente. Arfei e corri para dentro da mata, me escondendo atrás de um grande arbusto e uma árvore. Peguei meu telefone e liguei para o 190. Ouvi o som do caminhão na estrada começando e, desta vez, os faróis estavam acesos. Ouvi e vi através do arbusto o caminhão parar ao lado do meu carro e, depois de um breve momento de silêncio, um homem gritou: "Precisa de ajuda?" Eu sabia melhor do que responder. O 190 atendeu e sussurrei ao telefone minha localização e que alguém tinha furado meu pneu e que eu achava que a pessoa estava ali me seguindo. A mulher fez várias perguntas padrão, pedindo para descrever o homem e seu caminhão. Ouvi a porta do caminhão se abrir e fechar. Disse à mulher pelo telefone que o homem saiu do caminhão. Ela me disse para permanecer escondido na mata se achasse que ele representava uma ameaça. Perguntou se eu podia ver se ele estava armado e foi quando a ligação foi interrompida. Minha recepção de celular aqui era ruim. Esperei, esperando que ela me ligasse de volta. Tenho certeza de que ela estava tentando, mas não conseguia. Ouvi o som de outro carro passando na estrada. Estava diminuindo a velocidade, então ouvi vozes. Era a voz de outro homem. Rastejei mais perto da borda da mata para ver a estrada. Vi o homem da caminhonete do posto de gasolina ao lado de outra caminhonete parada no meio da estrada. Ele estava conversando com um homem sinistro inventando uma explicação falsa sobre o que estava acontecendo ali naquele momento. Corri para a estrada gritando por ajuda. Eu não o conhecia, nem o homem na caminhonete, e o homem que me seguia olhou para mim. Disse aos homens na caminhonete que aquele homem furou meu pneu e me seguiu até aqui. A reação do homem na caminhonete foi olhar para o homem com uma expressão perturbada. O homem sinistro negou ter feito qualquer coisa com meus pneus e afirmou nunca ter me visto antes. Ao mesmo tempo, ele se afastou apressadamente para sua caminhonete e começou a dar ré até limpar os dois veículos, então partiu. O homem na outra caminhonete desceu e examinou meu pneu furado, depois me ofereceu uma carona até a cidade. Eu disse a ele que tinha policiais a caminho e, com certeza, em poucos minutos um carro de polícia com as luzes acesas parou ao nosso lado. O homem atestou minha versão quando contei sobre o outro homem. O policial disse que iria até o posto de gasolina e solicitar a visualização das imagens das câmeras para ver se captou o motorista da caminhonete realmente furando meu pneu. O policial pegou minhas informações e esperou comigo enquanto aguardava a chegada da assistência rodoviária. O motorista do guincho me deu uma carona até uma oficina, onde meu pai me buscou. Nunca mais ouvi falar daquele policial, então acho que ele não viu nada nas imagens das câmeras. É assustador o quão perto eu estive de ser provavelmente sequestrada. Foi a noite mais horrível e assustadora da minha vida. Ainda me arrepia só de lembrar. Uma vez tive 2 entrevistas de emprego em outra cidade. Estava fazendo a viagem de carro em vez de voar para economizar dinheiro.
Meu emprego na época era péssimo e os 2 empregos para os quais estava entrevistando poderiam finalmente ser um novo começo para mim. Eram empregos de escritório corporativo com muitos benefícios e bons salários, além do clima ser muito melhor. Estava dirigindo para lá em uma noite de quinta-feira. Tirei folga do trabalho na sexta-feira porque era quando as 2 entrevistas eram. Como tive que trabalhar na quinta-feira, tive que pegar a estrada assim que saí do trabalho. Parei em casa primeiro para pegar minha mala e outras coisas que estava levando, então me despedi da minha família e parti. Tinha uma longa viagem de mais de 8 horas pela frente. Tomei cerca de 3 xícaras de café nas primeiras horas da minha viagem e por um tempo estava bem, mas se você já está exausto, nenhuma quantidade de café vai te manter acordado. Eu já não tinha dormido muito na noite anterior porque estava estressado com essas entrevistas e depois de um longo dia ocupado no trabalho, a última coisa que queria fazer era dirigir quase 9 horas. Já era tarde da noite e agora faltavam cerca de 2 horas na viagem. Havia muito poucos carros na estrada nesta hora tão tardia em uma noite de semana. Comecei a me sentir muito sonolento agora, mas sabia que a maior parte da viagem estava atrás de mim. De repente, do lado da estrada, vi um homem de terno parado lá, não andando, não se movendo. Ele estava de frente para o meu carro e, enquanto olhava para ele enquanto passava, vi seu rosto virar para seguir meu carro. Disse em voz alta, "Vô, que diabos?" Era verdadeiramente bizarro. Cheguei a contemplar virar e perguntar se ele precisava de uma carona. Ele estava bem no meio da estrada, de terno, por volta das 00:30. Inventei histórias na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido, talvez sua namorada o tivesse deixado na estrada. Fiz isso para manter minha mente ocupada, porque sentia que estava me afastando. Então algo além de assustador aconteceu. Foi apenas cerca de 10 minutos depois de eu ter visto aquele homem que vi outro homem à beira da estrada se aproximando, também de terno, também só parado ali. O que diabos estava acontecendo? Reduzi a velocidade para parar no acostamento e possivelmente perguntar se estava tudo bem e talvez oferecer uma carona. Não sei o que estava pensando, mas de qualquer forma, quando estava no acostamento, quase parando, olhei no retrovisor e então me virei completamente e aquele homem tinha sumido como se tivesse desaparecido. Pisei no acelerador e voltei para a estrada. Estava perdendo o controle. Precisava parar para tomar outro café. Faltava cerca de 1h30 neste ponto. Parei no primeiro ponto de parada que encontrei e comprei um café médio. Tomei alguns goles, mas enquanto estava sentado no estacionamento da área de descanso do posto de gasolina, avistei novamente um homem de terno embaixo de um poste de luz. O mesmo homem. Desta vez, tive uma visão mais clara do rosto dele. Ele parecia ser um homem branco de meia idade, cabelo castanho escuro curto, barbeado e uma expressão neutra. Mas era a maneira como ele estava mais uma vez de frente para o meu carro que me assustava. Liguei o carro e saí de lá sem olhar para trás. Eu queria completar essa viagem, mas o café não estava ajudando. Senti que ia desmaiar ao volante. Eu não ia conseguir. Então, saí da rodovia e estacionei em um estacionamento aleatório. Inclinei o banco completamente para baixo e tentei dormir. Por mais cansado que estivesse, não pude deixar de sentir medo naquele estacionamento vazio. Medo de que, se abrisse os olhos, veria aquele homem de terno novamente. Estava indo dormir quando algo me fez acordar de novo e abrir os olhos, provavelmente minha mente me enganando novamente. Olhei em volta do lado de fora do meu carro, com medo de ver ele. Olhei para cada janela e depois para o para-brisa dianteiro e estava claro. Então, olhei no retrovisor e senti minha alma sair do meu corpo por um segundo, porque lá eu vi por um segundo uma pessoa no banco de trás, era o homem de terno novamente, mas não olhei tempo suficiente porque abri a porta, gritei e caí para trás para fora do carro. Enquanto eu rastejava para trás, continuei gritando até finalmente me levantar, olhei dentro do carro e não vi ninguém, o banco de trás estava vazio. Conforme fui recuperando o juízo, percebi que minha mente estava me enganando a noite toda. Não havia homem de terno. Estava completamente exausto e precisava dormir. Voltei para o meu carro, com o coração acelerado. Honestamente, agora, estava muito acordado para dormir. Liguei o carro novamente, terminei meu café e terminei o resto da viagem. Quando fiz o cadastro no hotel e cheguei ao quarto, caí na cama e desmaiei imediatamente.
No dia seguinte, minha primeira entrevista era às 11 horas, então não dormi muito, mas definitivamente me senti um pouco recarregado. No entanto, assim que o entrevistador saiu para me cumprimentar, congelei. Meu entrevistador parecia idêntico à imagem daquele homem de terno com quem alucinei na noite anterior. Eu sei que o entrevistador percebeu minha paralisia, pude ver em seu rosto. Tentei me recuperar disso, mas isso definiu o tom para o resto da entrevista e eu estava completamente nervoso e fora de mim. Senti como se estivesse em um sonho. Saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima. Meu próximo entrevistador era uma mulher. Fui muito melhor com ela, porque na verdade consegui um emprego. Ainda trabalho aqui e moro nesse lugar. Meu antigo terapeuta me disse que ela acha que o estresse de me preparar mentalmente para as entrevistas misturado com a falta de sono me fez alucinar. A principal causa do meu medo e estresse, então, eu alucinei um homem de terno porque era assim que eu imaginava que seria entrevistado. Sinto que não soa muito absurdo, mas não muda o quanto foi horrível toda a experiência.